De acordo com dados do Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros sofrem com a osteoporose. A doença atinge principalmente mulheres acima dos 45 anos e deixa os ossos frágeis e porosos. Vamos entender o que é a doença e como prevenir, conversando agora com a reumatologista especialista em osteoporose, Jaqueline Lopes. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã, especialmente no Dia Internacional da Osteoporose, o dia que mundialmente a gente fala do combate à osteoporose. É um prazer te receber também para tirar essa dúvida, essas dúvidas a respeito desse problema que eu acabei de descobrir, que é até bastante comum, doutora. Explica para a gente melhor do que se trata a osteoporose. Então, a osteoporose é uma condição em que você tem uma fragilidade óssea, né? Então, o osso seria um osso poroso com predisposição a fraturas. Então, o maior problema da osteoporose é essa fragilidade. Então, o osso, ele pode, como está sendo mostrado aí na tela, né, ele vai ficando mais cheio de buraquinhos, como se fosse um queijo suíço, e aí você pode ter fratura espontânea, sem ter caído, sem ter batido, principalmente na coluna vertebral. Então, a vértebra, ela acaba não sustentando o peso em cima dela, o peso do corpo, e ela vai achatando. Então, uma das coisas que ocorrem com a osteoporose é a perda de altura. Mas também você pode fraturar com um trauma mínimo. Por exemplo, tossiu, espirrou, então às vezes fratura uma costela. Às vezes um abraço apertado, né, de um familiar tem uma fratura. Ou às vezes uma queda simples da própria altura. Quer dizer, você caiu, escorregou. Principalmente fratura de punho, né, o nosso rádio, ele é para ser forte o suficiente para sustentar o peso do corpo. Então, quando você vai cair e você apoia e tem essa fratura, isso já indica um grau de fragilidade óssea que precisa ser investigado. Doutora Jaqueline, bom dia para a senhora. Além dessas fraturas aí, existe algum sintoma que pode indicar aí que uma pessoa está começando a ter a osteoporose, está com esse problema? Então, muito boa pergunta, Marina. A osteoporose, o problema é que ela é uma doença silenciosa, né? Então, assim, a osteoporose, de uma maneira geral, não dói. A grande maioria das vezes, as fraturas vertebrais, elas são assintomáticas. Para você ter uma ideia, durante o meu doutorado, eu fiz um trabalho de prevalência de fratura vertebral em idosos da comunidade. Nós encontramos em torno de 30% de fratura vertebral nos idosos. Então, era um estudo que nós convidamos os idosos da comunidade para fazer raio-x de coluna neles, e aí de 1.000 idosos, 30%, ou seja, 300 idosos tinham fratura vertebral. E acredite, só um idoso ele tinha consciência que tinha essa fratura vertebral, os outros não tinham. Então, indiretamente, o que eu posso ver para saber se eu estou tendo uma fratura vertebral ou se eu tenho uma osteoporose ou não? Uma das coisas que a gente fala é em relação à perda de altura. Todo mundo fala, mas não é comum você perder a altura com a idade? Sim, é comum, porque os nossos discos eles vão perdendo o líquido e eles também vão achatando. Mas já existe uma quantidade, vamos dizer assim, que é considerado normal. Então, grave, em relação à sua altura aos 25 anos de idade, uma perda de altura maior que 4 centímetros nas mulheres e uma perda de altura maior que 6 centímetros nos homens, essa perda histórica, significa que você pode estar com uma fratura vertebral. Uma outra coisa é uma perda de um ano para o outro. Então, se você teve uma perda de 2 centímetros de um ano para o outro nas mulheres e de 3 centímetros nos homens, também pode indicar uma fratura vertebral. Então, como eu disse, como é uma doença silenciosa, uma das formas que a gente precisa fazer para identificar se você já tem um osso frágil ou não é a densitometria óssea. Certo, doutor, é muita coisa, né? 6 centímetros ali é uma diferença muito grande. Eu não sabia que era possível uma pessoa perder tanta altura por conta desse problema. Agora eu quero saber se é possível prevenir a osteoporose de alguma maneira? Sim, é possível prevenir. Só lembrando também, quando você falou em termos da perda de altura,
Às vezes a perda de altura não é tão excessiva, mas o que acontece? Você pode ter diminuição da caixa torácica, então a pessoa pode ter um pouco de dificuldade para respirar por conta do achatamento das vértebras, você pode ter diminuição também do abdômen, né? Então os órgãos internos podem ficar mais comprimidos e às vezes o paciente tem constipação. E aí em relação à prevenção, então o que a gente tem que fazer para prevenir a osteoporose? Uma das coisas é uma alimentação saudável, tá? E nesse sentido eu falo que o importante é você prevenir desde a infância, tá? Então, porque a ingesta de cálcio adequado na infância e na adolescência vai determinar a quantidade de osso que você armazenou durante a sua vida até os 25 anos de idade, que é a idade que a gente ganha osso. Depois dos 25 anos de idade, a gente não ganha osso. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é chegar nessa idade com um banco de osso. Porque se você tiver um banco de osso bem rico, você vai poder perder sem ficar pobre, né? Sem ficar com a osteoporose. Uma outra coisa, que é claro que assim, tem o fator genético. Então, o fator genético eu não tenho como evitar. Né? Se eu já sei que a minha mãe tem osteoporose, a chance de eu ter osteoporose é muito grande. E aí, mas tem outros estilos de vida que também ajudam, além da alimentação, você tentar evitar isso da questão genética. Então, evitar o tabagismo, a gente sabe que o cigarro é muito ruim para o osso, evitar o etilismo em excesso, né? Até 3 unidades de álcool por dia não é considerado maléfico para o osso, mas mais do que isso, a gente sabe que é ruim. Evitar o consumo em excesso de café, da mesma forma, né? Mais que 3 xícaras de café por dia pode ser ruim para o osso. Praticar atividade física. A gente sabe que a prática de atividade física, ela ajuda a manter a massa óssea. Até porque, mesmo que seja atividades de baixo impacto, tipo caminhada, né? O que acontece? Quando você caminha, lá, microscopicamente, vão ocorrendo microfraturas no osso. E o nosso cérebro, ele vai reconhecer essas microfraturas como sendo uma coisa que a gente tem que reparar. Então, ele vai mandar para as células que fazem osso, olha, fazem osso, produzem osso. E aí é dessa forma que a atividade física, ela vai mantendo a massa óssea durante a vida adulta, né, até antes da gente começar a perder. Doutora, algo que me chamou muita atenção aí na fala da senhora, naquela resposta anterior, é sobre aquela pesquisa, né, nos idosos ali, muitos com a fratura vertebral sem nem saber que tinham. Quando a gente pensa em fratura vertebral, a gente pensa em algo que vai prejudicar os movimentos, né, a caminhada, que vai provocar dor. Tem como a pessoa ter, então, essas fraturas e não sentir nada, é como se ela não tivesse nenhum abalo aí na estrutura dela, do corpo, falando assim de sintomas mesmo por conta dessa fratura? Isso tem, porque esse achatamento ele vai ocorrendo, na grande maioria das vezes, ele ocorre de forma silenciosa. Então a vértebra vai achatando, 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 e aí ela vai ficando menor, e por isso que eu falei que é em relação à perda de altura. E aí as pessoas, quando poucas vértebras, ou às vezes só uma vértebra, ela não se deu conta de que ela perdeu a altura e que isso pode estar indiciando pode ser um indício de uma fratura vertebral por osteoporose. Geralmente elas vão sentir sintomas e a dor nas costas, às vezes também é um pouco negligenciada, porque se você tem um pouco mais de fratura, você vai ter uma dor, não aquela dor aguda, porque fraturou, mas você vai ter uma dor crônica, porque alterou ali a arquitetura, e aí a musculatura vai ficar mais contraída. Mas também é muito difícil eles associarem essa dor nas costas por conta disso. Então, assim, são sinais indiretos que eu falei. A cifose vertebral, né? Então a pessoa fica mais encurvada, assim, é um sinal de que pode ter uma fratura vertebral ali. Como eu disse, a diminuição da caixa torácica, então a pessoa vai tendo um pouquinho mais de dificuldade para respirar, porque o pulmão não vai expandir tanto quanto antes. Constipação, porque o intestino vai ficar um pouco mais comprimido, mas são tudo sintomas indiretos. E aí a grande verdade é que a gente gostaria de identificar a osteoporose antes dessa fratura acontecer. Por isso que é importante o rastreio por meio da densitometria óssea.
Certo, doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta da Neuma Inácia, ela está nos acompanhando aqui de Goiânia, e ela disse que tem osteoporose e gostaria de saber se ela pode continuar com o cálcio, pois ela tem cálculos no rim. Ela quer saber se uma coisa pode influenciar na outra. Muito boa pergunta. Olha só, na verdade, o grande problema é que o leite foi muito bombardeado, né? E aí existe, as pessoas ficam falando, não, porque o leite pode ser ruim, pode ser inflamatório. A grande verdade é que o ideal é você ingerir cálcio pela dieta. E a maior fonte de cálcio é o leite. Então, se você não tem intolerância à lactose, né? Ou pior ainda, se você não tem, melhor ainda, né, dizendo, se você não tem alergia à proteína do leite, então o que eu indico é melhor você ingerir o cálcio pela dieta. Quando você toma um comprimido de cálcio, por que ele pode ser ruim para o rim? Porque a quantidade ali está muito concentrada, então a absorção desse cálcio ela vai ser de forma mais rápida e com isso o cálcio pode ser excretado também em maior quantidade na urina, favorecendo favorecendo os cálculos renais. Então, assim, o ideal é tentar absorver a quantidade de cálcio necessária pela dieta, tá? Eu sempre falo, olha, se você não tem alergia à proteína do leite, né, ou até intolerância à lactose, mas hoje a gente tem leite sem lactose, o ideal é você fazer a dieta com leite e derivados do leite, porque assim, verdes escuros tem cálcio? Tem cálcio, mas a quantidade de verde escuro que você precisa ingerir durante o dia para chegar àquela quantidade adequada é muito maior. Certo. Doutora, até dentro desse assunto, falando sobre essa questão da suplementação de cálcio, é indicado na infância, em algum período, essa suplementação ou não? Na infância, sim, que a preocupação deve ser ainda maior com a questão de ingestão na alimentação. Raramente a gente precisa suplementar cálcio na infância. Na grande maioria das vezes a gente consegue pela dieta, a não ser que a criança tenha alguma patologia que você verifica que está perdendo muito cálcio e aí você não está conseguindo suplementar pela dieta, mas raramente a gente precisa suplementar na infância, não é indicado. O ideal é uma alimentação saudável. Eu sei que é difícil, porque os meus, por exemplo, quando eu tirei a mamadeira, eles praticamente não queriam tomar mais leite. E aí a gente faz alguns artifícios, por exemplo, na hora de preparar o leite, eu coloco leite em pó dentro, para deixar aquele leite, porque assim, a quantidade, né? Quanto que a gente precisaria tomar de leite nós adultos, por exemplo? 1 litro de leite por dia. Gente, ninguém consegue tomar 1 litro de leite por dia, vamos lá, né? Vamos convenir. Até eu que gosto bastante não dá. Então, geralmente você concentra, tá? A gente sabe que até 500 miligramas de cálcio, o organismo consegue absorver muito bem e você não vai jogar isso para fora, vamos dizer assim. Então, ao invés de eu preparar, eu vou tomar um copo de leite, eu colocaria 2 colheres de leite em pó, que seria para preparar uma outra quantidade de leite do mesmo tamanho, dentro daqueles 200 ml de leite. Daí eu já eliminei né? Iogurtes, hoje em dia a gente tem iogurtes fortificados com cálcio, enriquecidos com cálcio, nós temos também, tem alguns leites que são também enriquecidos com cálcio. Aqui no Brasil nós não temos sucos, fora eles enriquecem também o suco com cálcio. E aqui no Brasil a gente não tem, e eu acho até um pouco seguro também, porque aí corre o risco de você tomar muito mais cálcio, né, do suco de laranja, por exemplo, do que você necessitaria. Certo, doutora. A gente já disse que as principais vítimas aí da osteoporose são as mulheres acima dos 45 anos. Eu quero saber se depois da menopausa aumenta as chances de desenvolver a doença. Então, na verdade, as mulheres depois da menopausa. Então, a gente fala acima de 45 anos, porque geralmente a menopausa ocorre depois dos 45 anos. Mas a osteoporose em homem também ocorre.
tá? É importante lembrar que o homem tem osteoporose também, só que a andropausa do homem, ela não é tão marcada como a menopausa das mulheres. Então, geralmente, a osteoporose dos homens, ela ocorre mais tarde, ela ocorre depois dos 70 anos de idade. Tanto que é recomendado que todos os homens, depois dos 70 anos, façam uma densitometria para avaliar a massa óssea. Nas mulheres, a recomendação é, na pós-menopausa, fazer uma densitometria, né? Logo iniciou a menopausa, fazer uma densitometria para você avaliar a massa óssea. Doutora, e por que isso acontece nesse período? O nosso corpo, ele passa a ter mais dificuldade em absorver esse cálcio ou é algo natural aí pela idade mesmo dos ossos? Isso tem relação com o estrógeno. Boa pergunta, Marina, porque assim, se tem uma coisa que nós sabemos que o estrógeno é bom, é para manter a massa óssea. Então, a mulher entrou na menopausa, o estrógeno cai drasticamente. E aí a gente chega a perder cerca de 10% da massa óssea no primeiro ano de menopausa. E essa perda vai aumentando gradativamente. Então, até com relação à terapia hormonal, hoje a gente sabe que se a mulher não tem uma contraindicação para a terapia hormonal e ela tem essa perda de massa óssea acentuada, se você faz a densitometria, você já vê ali que a paciente está com uma osteoporose, ou até, né, antes ela está com uma osteopenia, e se ela não tiver contraindicação para a terapia hormonal, é indicado fazer a terapia hormonal para manter a massa óssea. Tá, e as regiões mais afetadas do corpo pela osteoporose são quais, doutora? A primeira delas é a coluna, principalmente na menopausa, porque o estrógeno ele protege muito mais o osso que a gente chama de trabecular, que é o osso principal da coluna, né? Depois disso, nós temos o fêmur. Então, o fêmur, ele tem um osso mais cortical, que nós chamamos, e que é o osso que vai perdendo o osso por conta da senilidade. Então, com o envelhecimento, todos nós vamos perder o osso, né? E o antebraço também é uma região de perda de massa óssea, por isso que eu disse que a fratura do rádio é uma dos primeiros sinais de osteoporose ou de fragilidade óssea. Então, toda pessoa que tem uma fratura de rádio por queda de própria altura, ela precisa investigar a massa óssea. Doutora, e sobre o tratamento, como é que ele é feito? É possível, pelo menos, estabilizar aí para o problema não aumentar? Tem cura? Como é que é feito esse controle? Então, o tratamento hoje da osteoporose, ele ficou bem mais diversificado e a gente tem muito mais medicações do que há 10, 15 anos atrás, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é se essa osteoporose é uma osteoporose primária, ou seja, ela não tem nenhuma outra doença que está causando essa osteoporose, porque existem algumas doenças que causam a osteoporose. Então, o hiperparatireoidismo, por exemplo, é uma doença da glândula paratireoide que causa a osteoporose, né? Então, a gente precisa avaliar todas as outras coisas para saber se essa osteoporose é uma osteoporose primária. A segunda coisa que a gente vai avaliar é se essa osteoporose é uma osteoporose por perda excessiva de massa óssea ou se é uma osteoporose por falta de produção. Então, se for uma osteoporose por perda excessiva, que é a que ocorre mais comum na pós-menopausa, a gente vai usar medicações que vão diminuir e vão bloquear essa perda excessiva de cálcio. Se for uma osteoporose por falta de produção, a gente vai usar uma medicação que aumenta a massa óssea, que produz a massa óssea. Tá, e quais as recomendações que a senhora pode dar para quem tem esse problema, tem que conviver, né, com a osteoporose? Porque a gente sabe, doutora, que uma fratura, especialmente nas pessoas da terceira idade, elas mudam completamente a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, quais recomendações a senhora pode dar hoje para quem convive com esse problema? Isso, então você fez a densitometria e foi identificado que você tem osteoporose. A primeira coisa é evitar quedas. Tá? Então, a casa de quem tem osteoporose precisa ser uma casa segura.
tá? Precisa evitar tapetes. Ah, mas eu adoro tapete, doutora, não tem jeito. Então, você vai ter que comprar aquelas fitas antiderrapantes e colocar nos tapetes para você evitar escorregar, tá? Utilize barras de apoio, principalmente no banheiro. Um dos lugares que a gente mais cai é no banheiro na hora de se ensaboar. Então, de preferência, coloque barras de apoio no banheiro ou um assento que possa ser molhado para você se sentar, para você poder tomar banho, né? Para evitar as quedas de banheiro. Uma outra coisa que geralmente se cai muito é na hora de levantar. Então, tenha sempre um interruptor para você acender a luz se você vai levantar, principalmente à noite, né? Para evitar cair da cama, porque muitas vezes tropeça ali e pode cair. Lembrar que quando a gente fica muito tempo deitado, pode acontecer de às vezes você levantar e ficar um pouquinho tonto. Então, tem que tomar esses cuidados para que você não tenha queda. Tá? Eu falo muito das crianças, né? Casa que tem idoso, que tem criança, as crianças não podem deixar os brinquedos jogados pela casa, porque corre o risco do idoso escorregar. Tem que tomar cuidado com fios de eletrodoméstico, não é para deixar fios de eletrodoméstico próximo da região de passagem. E além disso, né, do cuidado com as quedas, então atividade física. Só que tem que ser atividade física de baixo impacto. Não, se a pessoa tem osteoporose de coluna, ela não pode fazer exercícios de torção e nem de flexão da coluna, porque ela já tem uma fragilidade óssea ali. Então, precisa fazer abdominal, mas aí vai fazer o abdominal a coluna em apoio. Não pode fazer abdominal daqueles de flexão sem a coluna em apoio. E alimentação, que a gente já falou, né? Você vai ter que continuar com a alimentação saudável e evitar aqueles hábitos de vida que não são saudáveis, como o tabagismo e a bebida alcoólica em excesso. Certo. Além do cálcio, então, tem também a questão da vitamina D, que tem que estar em dias, doutora? Muito bem lembrado, acabei de lembrar da vitamina D também, obrigada. Então, para quem tem osteoporose, a gente precisa manter níveis adequados de vitamina D, níveis de vitamina D acima de 30, né, em torno de 20 a 30, tem que ser o ideal para quem tem osteoporose. Então, assim, como o idoso, a pele, ela já não faz uma conversão da vitamina D pelo sol importante, né? Porque a pele já tem essa diminuição dessa capacidade. Então, de rotina, a gente dá vitamina D para as pessoas idosas. E aí, quando a gente dosa essa vitamina D no sangue e ela está com um nível inadequado, a gente suplementa além da dose de manutenção. Então, assim, geralmente a gente dá uma dose de manutenção de 1.000 unidades por dia, mas aquelas pessoas que precisam de uma dose maior, a gente vai suplementar e usar uma dose maior de vitamina D. Tá certo, doutora Jaqueline Lopes, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por todos esses esclarecimentos a respeito desse problema que a gente sabe prejudica muito, pode transformar a vida, né, de quem convive com essa doença. Eu, pelo menos, conheço idosos que depois de um tombo ali, depois de uma fratura causada pela osteoporose, acabaram transformando a vida mesmo, perderam a mobilidade, isso prejudica bastante. Acho que essas informações vão fazer a diferença, viu? Muito obrigado pelo seu tempo aqui, até uma próxima. Muito obrigada a vocês. E é isso, a gente só tem que lembrar também que o tratamento, ele evita essas fraturas. Mesmo que você esteja com osteoporose, o tratamento evita as fraturas. Então, é muito importante tratar.